Oh, glória. Aleluia. Graça e paz. Olá, tudo bem com vocês? Olha eu de volta pela terceira vez, queridos. A live não tá ficando. Ela tá caindo. Vou fazer mais essa tentativa. Mas se eu não conseguir agora, em outro horário eu entro. Né? Mas vamos tentar agora ver o que é que o Espírito Santo da verdade deseja, né, ao nosso coração neste momento. Trazer ao nosso coração. Amém? Então, você que vai ver essa anteriormente, um pedacinho, um início só, a gente ia fazer a oração, a live caiu já 2 vezes. Vamos tentar mais uma vez. Vamos fazer uma oração para ver se essa vai conseguir ficar. Mas eu quero primeiramente perguntar como você está, como está teu coração, tudo bem com vocês, graça e paz da parte de Deus. E convocar você a prestar atenção, a ficar ligados ao que o Espírito Santo da verdade tem para nós nesta tarde. Amém? Vamos orar. Pai, te damos graças, exaltado seja o teu nome. Senhor, que neste momento, o que o teu Espírito reservou para nós nesta tarde, nós estejamos totalmente cativos à tua direção, às tuas orientações. Fala conosco, Espírito Santo, que a gente possa desejar cada vez mais e praticar aquilo que vai chegando aos nossos corações, no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Vamos tentar mais uma vez, né, queridos? Você que está entrando, é a terceira vez que a gente entra e a live se encerra por ela mesma. Eu não sei o que está acontecendo, está tendo algum tipo de instabilidade, a gente não sabe. Mas vamos adiante. Se ela encerrar, você já fica ciente, né? Mas vamos meditar um pouco na palavra de Deus e aprender um pouco dessas verdades. Né? Olá, Morgana, paz, tudo bem com você? Cadê suas bênçãos também? Bem-vinda, viu? Se você não conseguir assistir agora, você assiste depois, porque geralmente eu deixo todas as lives gravadas. Porque tem sido bênção para nós, tá bom? E a gente vai falar um pouquinho, eu estava meditando sobre santificação. Né? A gente sabe que é uma palavra que requer muita atenção. E para que a gente cada dia mais se santifique, é necessário uma busca das verdades. É necessário uma busca da palavra, é necessário busca das verdades que libertam, que é a palavra de Deus. Né? E a gente já tem outras ministrações que a gente aprendeu que nós temos um espírito e uma alma e habita em um corpo. Né? Somos um ser trino. A gente, quando aceita o Senhor, a gente é revestido, né, com o Espírito da verdade em nosso espírito. Ele se torna um espírito recriado. Né? A gente tem uma alma, não é verdade? Que precisa ser renovada todos os dias. Começa a renovação pela palavra. A busca na leitura, ouvir ministrações, orar, né? Praticar aquilo que tem chego para nós. Não é verdade? E temos um corpo que se faz necessário cuidados. E dentro desse globo que a gente vai estudar sobre santificação, porque é muito amplo esse estudo, mas eu quero deixar uma partículazinha para nós nesta tarde, para que a gente medite e deseje cada vez mais. Né? Então, santificação. A Bíblia diz que sem santificação nós não veremos a Deus. Como nós somos um ser trino, a gente precisa ter cuidado com as 3 partes. Né? Espírito, alma e corpo. Se você abrir sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5:23, vai dizer assim. Se você não conseguir abrir agora, você anota, depois você lê na sua Bíblia, lê mais vezes, para você, né, ter mais revelações de Deus através da leitura. Porque quando a gente para meditar e ler a palavra de Deus, mais revelação ele traz para a gente. Amém? Então, olha, em 1 Tessalonicenses 5:23 diz assim, que o próprio Deus da paz vos santifique integralmente, que todo o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então o Senhor está dizendo para a gente que a gente precisa se santificar. A Bíblia diz, santifique-se,
santifique-se a cada dia mais. E essa santificação, ela é diária, é busca. Aí às vezes as pessoas dizem assim, porque eu ouvia muito, né? Assim, pronto, só vocês querem ser santos. A gente não quer ser, a gente é santo, santificado pelo Senhor. Ele nos santificou, Ele nos justificou. Então quem garante isso é o Senhor, né? Agora, claro, a santificação, ela é busca constante, né? É uma permanência de estar purificando a nossa mente, a nossa alma, que é a mente, o nosso corpo, ter os cuidados necessários. E a gente precisa, né, compreender melhor, né, o que é necessário que cada um de nós façamos. Então aqui, ó, nós já alinhamos, né, estudando, né, sobre alguns pontos. Eu coloquei aqui, ó, sobre purificação diária, né, que, vamos lá, em 1 João, quero ler aqui pra gente, 1 João 1,19. 1,9, que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? A gente sabe que quando a gente se rendeu ao Senhor, a gente se tornou, né, filhos, herdeiros dele, não é verdade? Ele perdoa os pecados e a gente se torna, né? Ele nos purifica e a gente se torna cada dia mais justiça, porque foi nele, ele que nos justificou, né? Mediante a fé, mediante o que ele realizou na cruz pelas nossas vidas, né? Então essa purificação, ela precisa ser diária. Tá certo? Primeiro, quando a gente falhar, a gente errar, a gente pedir perdão ao Senhor dos pecados, né? Para que a gente se santifique ali, na presença, que se purifique na presença, porque a única coisa que separa a gente de Deus é o pecado. Não é verdade? Se hoje eu e você nos rendemos a Ele, questão de natureza, hoje a gente está numa posição diferenciada. A nossa natureza, ela é em Deus, não é mais no pecado. Não é verdade? Isso não quer dizer que a gente não peca, não falha. Não, não é isso. Mas o pecado, a falha, o erro, é apenas uma questão de acidente. Que logo o Espírito Santo que habita dentro de nós, ele acena, ei, falharam. Né? É a gente reconhecer, pede perdão, muda de direção, não torna mais a fazer aquele erro e vamos para frente, vamos avançando. Aí aqui eu queria que vocês abrissem aí em 2 Timóteo, vamos lá dar uma olhadinha. O que o Senhor quer trazer para a gente, né? Então a gente está vendo primeiro uma purificação diária, né? É o reconhecer, se falhar, reconhecer, pede perdão, muda de direção. Então isso cabe a quem? A mim e a você, não é mais com o Senhor. A parte dele ele já fez e fez muito perfeita. Agora é conosco, né? Agora é claro, ele deixou a vida dele em nós para nos ajudar, nos auxiliar e também a sua palavra para poder a gente estudar e a gente ter ferramentas para a gente usufruir do que ela mesmo propõe para nós. Ó, se alguém se purificar desses pecados, será como vaso de honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para todo bom serviço. Aleluia. Né? Aqui fala sobre as atitudes corretas, gente, de quem serve ao Senhor. Depois você pode ler o capítulo todo, mas eu quero me deter neste momento, nesse versículo, né? Que a gente precisa se santificar, né? E se afastar de coisas erradas, se afastar de coisas que não condiz mais com a nossa natureza em Deus. Não é verdade? Agora, é claro, a gente está crescendo, a gente está aprendendo cada dia mais. E isso vai ser gradativo, de fé em fé, de glória em glória, não é verdade? Outro ponto que eu queria trazer para nós, né, estudando com algumas ministrações, né, é deixar de lado as atitudes negativas. Queridos, muitas vezes a gente até tem o Senhor, a gente conhece as palavras que Ele ensina, muitas vezes aos poucos conhecendo, mas a gente tem um pensamento muito negativo. Lembra que a gente tem uma alma que precisa ser renovada, como diz lá em Romanos 12:2, e essa renovação ela tem que ser constante, diária.
Porque senão, com as atribulações do dia a dia, as dificuldades do dia a dia, vão fazer com que a nossa mente ela foque nisso e fique meditando em coisa errada. Não é verdade? Por consequência, atitudes negativas vão fluindo, porque meu corpo vai reger, meu corpo vai tomar posições de acordo com o que eu tenho pensado. Se eu penso coisas ruins, coisas negativas, o meu corpo vai corresponder àquilo negativo, né? Então, por isso que a gente tem que se policiar, renovar nossa mente com a palavra de Deus, como diz Romanos 12, 2, e também saber o que a gente para pensar e meditar. Se você abrir, você vai lá em Filipenses 4:8, eu vou passar rapidinho, porque a gente tem muita coisa para tocar. E Romanos 4:8 nos informa o que devemos pensar. Deixa eu abrir com você. Se você não tiver aí a Bíblia fácil, não tem problema não. Deixa eu achar aqui. Porque a gente vai vindo tantos versículos, né? A gente vai desejando e... Eita, é tanta coisinha aqui que eu não tô nem achando agora. Peraí. Filipenses 4:8, olha o que diz lá pra gente. O que é que a gente deve pensar, né? Porque pra gente renovar a mente, a gente precisa buscar a palavra, buscar pensamentos e palavras positivas, coisas que nos levantem, coisas que tragam, né, uma fortaleza, que flua a fortaleza que já existe dentro de nós, que é o Senhor, não é verdade? Aí Filipenses 4:8 diz assim, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo que for verdadeiro, ou o que tem que encher a minha mente e a sua, tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, nisto pensai. Tá vendo que a gente tem que colocar na nossa mente? Isso que o Senhor nos instrui aqui em Filipenses 4:8. O que for honesto, o que for de boa fama, o que for puro, o que for amável, o que vier de pensamento negativo, a gente tem que, eliminar. Porque senão vai encontrar pouso, desce para o subconsciente e aquilo que eu mais tenho na hora de uma adversidade ou na hora de alguma reação, na hora de uma atitude, vai fluir aquilo que eu mais tenho considerado. É pensamentos negativos, então vai ser a negativismo que vai fluir. Agora, se for isso aqui com essa instrução da palavra, o que é puro, o que é amável, o que é de boa fama, né? Nisso pensar, o Senhor está instruindo. E isso aqui que está se falando só é possível no local, na palavra de Deus. E é nesta palavra. Quando eu e você se reserva momentos para buscar dessa palavra. Aí sim, a gente vai encontrar aqui instruções para todas as áreas da nossa vida. Força, né? Vai encontrar sabedoria, mais discernimento, mais atitudes corretas. Tudo provém da palavra de Deus, né? Então, mais um ponto que a gente é necessário para que a gente esteja sempre purificando, né? Porque a gente foi santificados pela palavra, não é verdade? Mas essa santificação, essa busca, esse cuidado, porque o Senhor disse, se é santo, se santifique mais. Então é necessário. E quem tem que fazer isso somos nós, buscando as verdades, a palavra que liberta. Aleluia. Aí aqui outro ponto, né? Eu vendo sobre isso, cultivar compaixão e perdão. Algo que você vai cultivar, necessário o quê? Regar, ter o cuidado. Todo cultivo ele é necessário em uma boa terra. Que o meu e o seu coração sejam uma boa terra. Esse coração que eu falo aqui é a mente. Se eu coloco informações corretas, boas, saudáveis, ali o cultivo nela vai fluir. Se eu pego a palavra e vou cultivando na minha mente, que é uma boa terra, a probabilidade é cada vez mais fluir, se aperfeiçoar mais, minha mente ter se renovada a cada dia, eu desejar buscar coisas melhores, né? Eu ter posicionamentos corretos em Deus e assim sucessivamente, não é verdade? Então é preciso cultivar, né? Compaixão por algo, perdão quando alguém nos machuca, perdão quando pessoas tentam, né, driblar, né? Muitas vezes nem a gente, mas quem está com a gente, não é verdade?
E isso muitas vezes entristece, mas a gente não pode deixar que isso nos freie. Encontre pouso na gente, porque se encontrar, a gente vai saindo do foco de meditar no tudo que é bom, tudo que é amável, tudo que é justo. Entende? Então, isso é um trabalho constante do cuidado que a gente está ouvindo, do cuidado que a gente está vendo, do cuidado que a gente está se alimentando, né? Atenção para os 5 sentidos, né, que a gente fala tanto. Aí eu vou ler aqui em Provérbios 28, que diz assim, Provérbios 28, 13. O que encobre as transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Né? Quando a gente faz algo de errado, né? Nisso aí esse versículo é direcionado para a gente que for fazer ou por uma falha, né? Porque deve ser por uma falha. Quando a gente erra, não pode ser por propósito, mas tem que ser como um acidente. Mas se a gente falhar, a gente reconhece que falhou, né? A gente confessa diante de Deus, né? Se arrepende, muda de direção, aí a gente vai alcançar a misericórdia do Senhor. Né? Então, a gente precisa cultivar isso em nós, porque como a gente está em crescimento, queridos, não vai ser de uma hora para outra, a gente precisa de tempo, de busca da palavra, desejando aprender com essa palavra, para que o Senhor nos ajude, para quando a gente falhar, a gente pede perdão, vai para frente, ó, passa a mão na poeira e vamos para frente e muda de posicionamento. O verdadeiro perdão é não tornar a fazer, não é verdade? E isso é um dos pontos também primordiais, né, para que a gente alcance a santificação total. Porque isso é um estudo, como eu falei no começo, você que está chegando agora, você que vai ouvir depois. É um estudo grandiosíssimo, né, que esses dias que eu venho acompanhando em ministrações, né, de um apóstolo, a bênção do Senhor. E a gente vai estudando, vai lendo mais, vai buscando, e o Espírito Santo de Deus vai dando mais ainda. E é muito bom a gente poder estar aqui trocando essas experiências, né, esses momentos da palavra, porque a gente cresce junto. Não é verdade? E outro ponto para que essa santificação total ela venha, né, porque ela é progressiva cada vez mais em Deus, porque a gente tem um corpo e a gente tem uma alma. E precisa se policiar para isso. O Espírito já está pronto, que é o vinho. Quanto mais a gente escuta, o Espírito está recriado em Deus, porque é a vida de Deus em nós. Ele já está sem falha. Mas a gente tem uma mente para renovar e um corpo para cuidar. Não é verdade? Então, por isso que precisamos fazer a nossa parte. Né? E outro ponto que ela tocou também, e eu coloquei aqui, é buscar um coração limpo, puro e santo. Aí a gente vai lá para Filipenses, vamos voltar para Filipenses 2,14 e ver o que o Senhor diz para a gente aqui. Filipenses 2,14, que diz assim, ó. Fazei tudo, olha, uma busca de coração limpo, puro e santo, vê. Do Filipenses 2, do 14 a 16. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta, no qual resplandeceis como luzeiros no mundo, perseverando a palavra da vida, que é a palavra de Deus, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja oferecido por libação sobre os sacrifícios e serviços da vossa fé, alegro-me com todos vós, me congratulo. O que isso quer dizer? Sabe? O que o Senhor está dizendo para a gente? Que a gente precisa, né, ter um coração, uma mente pura, limpa, santa, sem murmuração, sem contenda, porque a gente sabe que onde há contenda, há obra satânica, né? Onde existe contenda, existe obra satânica, né? Onde existe murmuração, a gente está pecando, entende? Então a gente precisa deixar essas práticas, que era da natureza antiga da gente, mas que como a gente precisa renovar nossa mente constantemente, esses sinais podem acontecer, essas situações podem vir sobre as nossas vidas, né? E a gente precisa estar muito ligadas,
sabe? Para a gente combater essas coisas. E só existe uma forma da gente combater. É a gente estando cheia de Deus. Quando a gente está cheia de Deus, aí as coisas vão vir, vão tentar fazer com que a gente vacile, mas como a gente está buscando constantemente a palavra da verdade, que é a Bíblia do Senhor, a palavra do nosso Pai, aí a gente consegue dominar esses pensamentos ruins, esses pensamentos negativos, essas coisas que nos entristecem, que nos tentam parar todos os dias da nossa vida, entende? E para isso a gente precisa, todos esses versículos que eu falei aqui, é importante você anotar e você ler mais vezes. Paz, Tassiana. Paz, minha amada. Tudo na paz, né? Saudades, viu? Tá tudo bem, né? Ô, glória. Então, como a gente tá, né? A gente tá falando sobre santificação. Aí eu peguei, né? Aí pontuei aqui também, referente à nossa alma. Vamos trabalhar a nossa alma. A gente falou sobre Romanos 12:2. Amém. Somos, minha amada, né? A gente cada dia vai crescendo, desejando aprender do Senhor, né, Tassiana, você também é uma mulher de Deus, viu? Que eu tenho aprendido cada dia, né, a respeitar, amar, orar por sua vida, né? E foi um encontro do céu nossas vidas, né? Uma mulher de Deus, ô glória. E aí a gente vai falar um pouco sobre a alma, porque a gente viu que nós somos o cetrine. Então a gente vai falar alma, corpo, né? Nesse momento. Só botar pontos, tá? Sobre a alma. O que é necessário para que ela venha se santificar a cada momento? A gente leu que a gente precisa renovar nossa mente em Romanos 12:2, né? Eu só falei, a gente não abriu, porque são vários versículos. Mas a gente precisa, primeiramente, renovar a mente. Renovar, como diz Romanos 12:2. Com o que, Fabiana? Renovar a mente com o quê? Com a palavra. Com a palavra de Deus. E como é que eu faço? Eu preciso ter momentos de busca, de leitura, né? Ter todo o cuidado com o que eu estou ouvindo, porque se eu ouvir coisas negativas, eu vou cada dia mais afracando. Mas se eu ouvir essas verdades, a palavra de Deus, aí eu vou me fortalecendo cada vez mais. Então eu preciso renovar a mente, né? Aí a gente leu lá, né, em Filipenses 4:8, o que é bom, o que é puro. E todos esses pontos estão aqui dentro da palavra da verdade. Não é isso? A gente precisa renovar, ó, ter todo o controle dos pensamentos. Todo o controle. Queridos, a gente vai se deparar com situações que vem pensamentos negativos. Vai vir sempre. Vai vir sempre. Só vai parar de vir quando o Senhor Jesus nos buscar. Não é que Ele está perto. Não é verdade, a gente não sabe o tempo, mas pelos sinais que estão acontecendo. Está bem mais perto do que a gente pode imaginar. Então, a gente precisa ter o cuidado, o controle dos pensamentos, porque é uma luta. Né? Os pensamentos, eles vêm sem ações ao redor de nós. Imagine quando tem ações correspondentes ao nosso redor, que vêm para tentar nos parar, nos frear, nos desanimar, né? Então é por isso que a gente precisa estar bem alicerçado na palavra. Para poder os pensamentos, quando vierem negativos, que aqui não. De forma nenhuma. Ah, mas fulano, aconteceu isso. Não importa. Eu não vou. Eu tenho o poder de decidir o que vou deixar dentro do meu pensamento. Eu tenho o poder. Esse pensamento está trazendo crescimento para mim, tá não, então eu rejeito. Não queira. Não queiramos. Entende? A gente precisa ter esse cuidado. Purificação dos sentimentos. Precisamos purificar. Tudo isso, veja, sempre toca com a palavra. A purificação só é possível através da palavra de Deus. Se a gente só purifica nossa mente com a palavra. Não tem outra forma, né? E a gente precisa se alinhar com a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? Aí você lá lendo lá Romanos 12. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Mas a gente só vai conhecer se a gente estudar a Bíblia. Se a gente ler a palavra. Para poder a gente colocar nossa alma em sujeição. Que a nossa alma aqui é mente. Mente, os pensamentos. Colocar em sujeição com a palavra de Deus. Entende? Então, a gente precisa cada dia mais, né? Meditar. E todos os dias, constantemente. Não pode parar, queridos, não pode. Aí vamos pro corpo agora, rapidinho. Depois a gente vai ter mais como estratificar.
Mas eu quero dar essa pincelada para despertar em você e em mim o desejo de buscar pontos referentes a isso. Agora o corpo. O que é necessário para a gente santificar, para a gente cada vez mais, né, deixar mesmo alinhado o nosso corpo com o que a palavra de Deus diz? Abster-se de imoralidade sexual. Coisas que não agradam ao Senhor, a sua palavra, a gente precisa combater. Porque a palavra de Deus diz que Ele é santo. E nós também somos santificados nele. Então, assim, não podemos deixar, né, desejos que não estejam em linha com a palavra, ó, domina, rejeita. Não queira. Não queira nada que desagrade o Senhor. Não queira, queridos, não queira. Porque isso só prejudica a gente. Entendeu? Outro ponto, glorificar-se a Deus no corpo. As atitudes, a postura, né? E a gente precisa ter o cuidado com o nosso corpo, porque o Senhor, Ele morreu na cruz, não só foi por nossa alma, foi pelo nosso corpo também, não foi só pelo nosso espírito, foi pela nossa alma e nosso corpo, pelos três. E a gente precisa ter cuidado com isso, entende? Então assim, ó, a gente precisa glorificar a Deus no nosso corpo. Como, Fabiana, a gente glorifica? Né? Tendo atenção para o nosso corpo. A Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo. E nada mais do que ter o cuidado de uma boa alimentação que não agrida, não usar coisas que prejudiquem a gente. Eu vi, né? Isso a gente vai glorificar o Senhor, né? A postura da gente, saber como entra, saber como sai, né? Ter o cuidado de como se veste, porque isso a gente representa o Senhor aqui na terra. Então, o vestir, muitas vezes, é o cartão de visita onde a gente chega. É a nossa forma de chegar, né? Então, ter cuidado com as vestimentas. Aquilo está agradando ao Senhor, aquilo não degrine a imagem, a nossa imagem, que é a imagem de Deus. A Bíblia diz que eu e você é a imagem dele. Somos a imagem e semelhança. Então o Senhor não fazia de qualquer jeito, o Senhor não andava de qualquer jeito. Então a gente precisa glorificar, a gente precisa ter atenção ao nosso corpo, né? Outro ponto fundamental é controlar os apetites da carne, né? Apetites corporais, né? Temos que ter cuidado, queridos. Abrange todo tipo de coisa, todo tipo de apetite, seja ele qual for, né? Toda a atenção. O que é que você tem se alimentado? Aquilo, muita gordura, um exemplo. Se você comer muita gordura, você vai prejudicar seu corpo. Vai vir consequências sobre isso. E se cada vez mais que eu como mais gordura, que eu sei que aquilo me prejudica, lá na frente eu vou usufruir disso. E se eu adoecer, entendeu? Eu não estou tendo o cuidado necessário. Eu não estou aqui dizendo que a gente não está passivo a passar por problemas, por sintomas sobre o nosso corpo. Não. Mas que seja sintomas por um acaso, não provocados por mim e por vocês. Entende? Esse cuidado é necessário. Cuidado com o que se alimenta, né? Cuidado. Ter atenção para o sono. O meu corpo, ele cansa. Tem momentos que ele precisa de ter descanso. Então eu preciso ter sono. Um sono controlado. Uma quantidade de sono disponível para o processo do meu corpo restabelecer. Queridos, o nosso Deus, ele é tão perfeito que ele pensou em todos os detalhes. Enquanto eu e você tá dormindo, o nosso corpo libera toxinas. Libera coisas. Eu não sou médica, mas a gente aprende isso, que a palavra ensina. Libera enquanto a gente dorme. Tem que ter aquela quantidade certa, no mínimo 8 horas. As pessoas estão incutindo 7 horas, 6. Não. O horário correto é no mínimo 8 horas. Se a gente acorda antes, a gente quebra o princípio de restabelecimento do natural do corpo enquanto a gente dorme. Porque existe uma limpeza, entendeu? Enquanto a gente está dormindo. Veja que Deus perfeito, que Deus espetacular. O quanto Ele cuida. Então, se eu e você só dorme 5 horas por noite, a gente está quebrando aquele processo que o Senhor criou para o nosso corpo enquanto a gente dorme. Entende? Acenda lá na sala. Entendeu? Então, é necessário um bom sono, é necessário ter momentos de exercício com o corpo. A gente falou da alimentação ser adequada, né? Ter o cuidado de não comer de tudo, queridos.
Não, eu não sei se vocês já viram que é importante a gente ter abstinência de muitas coisas. É importante, por isso que a Bíblia instiga a gente a jejuar também. Porque não é só bom para a gente dominar a carne da gente, e muitas vezes, e se preservar em uma maior leitura da palavra, oração, para que Deus fale, que a gente fica mais sensível à voz do Senhor, entende? Mas é necessário também como um processo de uma limpeza maior do nosso corpo. Só comendo, só ingerindo. E o descanso do corpo? É necessário, faz bem à saúde. Várias pesquisas já descobriram isso. Enquanto o Senhor já falava em sua palavra, os pesquisadores estão descobrindo agora coisas que já há mais de 2000 anos está aí, ó, para nós. E muitas vezes a gente não considera, ou não considerava, né? Mas aí a ciência, os pesquisadores estão vendo que é importante a gente ter, tipo, fazer uma abstinência de algum alimento, né, durante um dia, sei lá, faz aí, pesquisa sobre isso que você vai ver. Vai ver o quanto é importante. Aí faz a limpeza no corpo, é bom pro nosso fígado, é bom pro nosso corpo, é bom para tudo, entendesse? Então, até nisso a gente precisa ter o cuidado, fazer nossa parte, ter o cuidado com excessos. Comer demais é excesso. E todo excesso é perigoso, faz mal, causa dano a nós. Entende? Então a gente tá tratando sobre o corpo e é preciso. Aí eu vou aqui pra gente não se demorar, né? Porque aí daqui a pouquinho eu vou precisar me ausentar. Eu botei aqui assim, olha, hábitos que se faz necessários, né? Precisamos criar esses hábitos para nos ajudar, entendeu? A romper com os desafios da santificação, porque é desafiador. Você buscar a cada dia, porque a gente vive num mundo cheio de tentações, querido, em todo sentido. Tentações pelo que vê, tentações pelo que, né? Tentações de fala, de pessoas que lançam palavras que não devem. A gente é tentado a responder à altura, não é verdade? Mas uma coisa eu tenho aprendido, muitas vezes a gente não pode permitir que o pecado dos outros, isso eu escuto muito da apóstola Valnice Milhomes, ela diz, não permita que o pecado dos outros faça você pecar. E muitas vezes a gente é instigado, né? Muitas vezes a gente é instigado pela outra pessoa por alguma ação que não corresponde a gente responder ou a gente dar falar de forma que muitas vezes é melhor a gente ficar até calado para certas coisas, sabia? É verdade, é melhor, muitas vezes. Mas a gente está em processo de aprendizado, a gente vai chegar lá. O importante é desejar, considerar que o Espírito Santo nos ajuda. Então a gente vive num mundo cheio de tentações, né? E existe essa natureza na carne, porque ela não foi convertida, ela nunca vai se converter. A gente vai dominar os impulsos dela. Não é verdade? Como isso? Buscando conhecer a palavra para poder a gente ter ferramenta necessária para dominar esses impulsos, essas tentações, essas pressões sociais. Querido, a sociedade nos pressiona a cada momento. Nos pressiona, é uma pressão, né? Nos pressiona, né? A buscar, né? A vestimenta, a buscar comprar coisas. Eu não tenho, às vezes até não posso, às vezes posso e não tô ali, né? Eu vou buscar, porque a moda, lança moda, nada contra, queridos, que é tão bom, isso não impede. Agora, nosso coração não pode estar nisso, a nossa prioridade não pode estar nisso. Mas isso não quer dizer que a gente não possa, né? Não é isso que eu quero dizer para você. Mas a pressão social, muitas vezes, leva eu e você a ir por caminhos perigosos, entende? Porque entendamos que o corpo da gente está em processo de dominar. E só se domina alguns impulsos se a gente estiver bem alicerçado com essas verdades. Entendeu? Então, assim, existe muitos hábitos, né, que estão arraigados em nós, que a gente precisa. Muitas vezes a gente nem percebe. Hábitos que a gente nem percebe. Entendeu? E é necessário, para que a gente domine isso, a gente ter alguns pontos de atenção. Quais são esses pontos de atenção? Eu listei aqui justamente. Veja, primeiro ponto é ter oração constante. Manter uma comunicação com Deus constantemente. Nessa comunhão, nessa troca,
né, de manter-se comunicado, de orar constantemente, o Senhor vai nos ajudar e vai trazer percepções a mais para as nossas vidas. Entendeu? De como dominar essas tentações que surgem a cada momento, né? Essas pressões sociais, esses hábitos que estão arraigados, que muitas vezes eu e você não percebe. Mas a gente tendo uma vida de oração constante, uma comunicação com Deus constantemente, isso vai nos ajudar, vai nos facilitar a compreender melhor. Outro ponto fundamental é o estudo bíblico. A gente precisa ter esse hábito de leitura da palavra constantemente, queridos. Eu conheço muitas pessoas que não estou julgando, mas que já me falaram várias vezes, que só tem e tinha, muitos mudaram, glória a Deus por isso. Porque quanto mais a gente lê a palavra, mais a gente vai se fortalecer. O maior beneficiado somos nós. Mas muitas pessoas têm o hábito de só abrir a Bíblia, por incrível que pareça, que eu vou lhe dizer, quando ia para o culto num domingo. Só abrir a palavra ali, recebendo, pronto, fechou, passou a semana, só ia novamente no domingo. Entende? Não, queridos, a gente precisa se alimentar com essas verdades, para que a gente, né, domine esses hábitos, essas tentações que possam vir, tentar nos impedir de crescer em Deus. E o estudo da palavra, a meditação da palavra constante, também é um dos pontos fundamentais, né? Outro ponto fundamental é a comunhão. Que comunhão, Fabiana? Comunhão na igreja, primeiramente o congregar, né? Que se faz necessário. Muitas pessoas têm deixado por cansaço, por ter trabalhado tanto, estão deixando de ir à casa do Senhor para comungar, para ter a comunhão com as pessoas. É necessário. Não só comunga, não só tem comunhão na igreja, né? Mas você visitar uma pessoa para falar de Jesus, para orar, para falar sobre a palavra, você fazer uma ligação constante. É tão bom, queridos, a gente ouvir todos os dias conselhos, orientações já alinhados em Deus, né? Glória a Deus que eu tenho tido uma oportunidade de estar com pessoas conversando, a gente instruindo, falando, né? Conversando sobre Deus. É tão bom. Né? Isso tem feito, nos ajudado a crescer cada vez mais. Então a comunhão se faz necessário, não só na igreja, mas a gente ter essa comunhão com pessoas que buscam o Senhor, que tem a mesma mentalidade em Deus. Não falo de mentalidade de conhecimento, não, mas de desejo, de querer crescer, de querer aprender, e que posicionamentos que estejam fora da palavra, a gente um ao outro ajudando, a gente cresce junto, não é verdade? Então a comunhão é necessário, né? Outro ponto que eu coloquei aqui, né, é a gente se autoexaminar, fazer uma análise da gente. A Bíblia diz, né, a gente sabe lá em Coríntios que diz, analise-se o homem a si mesmo. E é necessária essa análise. Muitas vezes a gente está lendo a Bíblia e a gente até lembra de alguém, mas ali a gente lendo a Bíblia, o Senhor está falando para a gente primeiramente. Né? Então a gente se analisar, o que a gente precisa melhorar, o que a gente precisa, Senhor, eu quero melhorar, eu desejo, Senhor, me ajuda, não é verdade? Me ajuda, Pai, a querer cada dia mais, né? A buscar crescer no Senhor, satisfazer cada vez o teu desejo, Senhor, de te agradar, de ser homens e mulheres cheios de Deus, homens e mulheres com coração sincero e desejosos de aprender, falhando, porque a gente ainda falha, mas a gente falha por um acidente, e quando falha, reconhece, pede perdão e muda de direção. Isso agrada o coração do Pai. Eu lendo a história de Davi, eu tenho um livro que fala sobre todo o retrato de Davi, aí sempre alinhado com a Bíblia, né? Você pega um livro instruído em Deus e junta com a Bíblia vai ensinando, vai mostrando, e uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o Senhor dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. O coração dele, eu dizia, Senhor, eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Mas como isso é possível? E eu lendo toda a história de Davi, e Davi ali era um cara que errava muito. Quanto Davi errou? Eu disse, meu Deus, como é que esse homem errou tanto e ele se tornou um homem segundo o coração de Deus? Aí a gente estudando, meditando e pedindo um discernimento ao Senhor, e o Senhor fala, né? Ele se tornou, sabe por quê? Porque primeiro ele não desejava errar, né? Acontecia, era um acidente.
Quando ele errava, ele se arrependia de verdade. Ele se prostrava diante do Senhor, pedia perdão e mudava de direção. Não errava mais daquela forma. Tinha um coração que doía dentro dele, né? O erro. E ele se arrependia, se prostrava diante de Deus. E se posicionava novamente. Por isso que ele se tornou o homem segundo o coração de Deus. E não é diferente para a gente. Né? A gente pode alcançar isso também em Deus. Basta a gente desejar, querer buscar da sua palavra, das suas verdades. E cada vez mais o Espírito Santo pega junto conosco e nos ajuda a romper com as dificuldades, porque são diárias. São pressões, né? São tentações, são pressões sociais, são tentações constantes, são hábitos que ficaram arraigados no nosso corpo, que a gente muitas vezes nem percebe, quando e outros que percebem, a gente muitas vezes não encontra força, mas a força está em Deus, na sua verdade. Se eu e você buscar, mergulhar nessas palavras, para que essa palavra fique enraizada em nós, na nossa mente, no nosso corpo, toda nossa vida será beneficiada. A Bíblia diz que quando eu considero as verdades da palavra, é saúde para o meu corpo, é vida e saúde para o meu corpo. E quando o Senhor diz isso é porque ela é real mesmo, porque a palavra de Deus é viva, poderosa e eficaz. Amém, queridos? Então, vou ficando por aqui. Em continuidade, depois a gente vai dar continuidade sobre o chamado de Deus para a santidade. Existe o chamado, né? O chamado à santidade. Desde que ele chamou a gente, ele já quis que a gente se separasse do pecado, porque não existe associação pecado e os filhos de Deus. E Deus não existe. O pecado afasta. Não é verdade? Então a próxima live vai ser sobre esse ponto, o chamado à santidade, né? E a gente vai dar continuidade. E eu quero instigar em você. Volta essa live. Vou deixar gravada. Volta essa live. Vê os versículos. Observa cada ponto que foi falado, né? E busca, medita, ora, deseja. O Espírito Santo está com você. Vai pegar junto com você, como pega comigo. Vai pegar junto conosco. Porque onde há desejo, ele pega junto. E ele vai derramando bênçãos e vai nos ajudando e a gente vai crescendo mais rápido, porque o desejo faz com que o Espírito Santo opere mais em nós. Amém? Então que essas palavras possam cada vez mais tomar pouso na minha e na sua mente, renovando ela cada vez mais. Porque quando eu renovo, quando você renova, todas as tentações, por mais que venha diariamente, a gente vai ter força para, dominar e rejeitar. Aqui não. Sabe, pressões sociais, como a gente falou, coisas que estão arraigadas, que muitas vezes a gente acha que não é possível. É possível sim em Deus. Não é possível se eu e você não tiver o Senhor. Não seria possível. Mas com Ele junto, há possibilidade da gente rejeitar sim. Em nome de Jesus, amém? Que esta palavra, ela possa fluir no meio do seu coração. E que o dia de amanhã se torne melhor do que hoje. Quanto mais a gente buscar, quanto mais a gente desejar, mais o Senhor fará nas nossas vidas, amém? Então termine essa meditação aqui, primeiro abençoando sua vida na prática das verdades, e que eu e você possa crescer no conhecimento e na graça da palavra de Deus, amém? Medita em tudo que foi falado, o que o Espírito Santo de Deus trouxe para nós nesta tarde, amém? E que a gente possa crescer cada vez mais. Dificuldades sempre vão existir, mas maior do que ela é o Senhor e Ele está conosco todos os dias da nossa vida, amém? Eu quero terminar com a continuidade do louvor e que você fique esperto que a qualquer momento a gente volta aqui para crescermos juntos na graça e no conhecimento da palavra do nosso Pai, amém? Deus abençoe a sua vida mais e mais. Oh, glória, adoração. Vou ficando por aqui. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Amém? Beijo, queridos.